Agora sim. Buenos dias, Roberto Martins. Buenas, e me espalho. Nos pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe, extravio com borralho, é o meu jeito de chiru, e quem quiser guabiju que venha chacoalhar o galho. Mas, eu já provoquei que eu sabia que vinha verso. Mas, deputado Pompeu, sempre um prazer falar com o senhor. E hoje falando desse assunto que é de interesse de muitos ouvintes da Acústica e telespectadores da Sul TV que nos acompanham neste momento com áudio e vídeo por toda a região e pelas redes sociais no mundo inteiro. Mas o senhor traz informações a respeito deste aumento do pagamento do crédito consignado para aposentados do INSS e beneficiários do benefício de prestação continuada, não é, deputado? É verdade, Roberto Martins. Primeiro, é um prazer falar contigo e com a tua legião de ouvintes aí, a comunidade de Camaquã, da região Centro-Sul, enfim, da nossa Costa Doce, do sul do Rio Grande. Eu diria assim, Rio Grande afora, Brasil adentro e por esse mundão de Deus. E dizer que, tu sabes que eu brigo muito em Brasília em favor dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas e, naturalmente, do BPC, que são aquela camada da sociedade mais fragilizada, porque o aposentado do regime geral de previdência, ninguém é rico. Tem aposentado rico, ou não fica rico com a aposentadoria. Aí não está a sua riqueza, aí está o suor do seu trabalho, isso aí está o resultado, é o fruto da sua luta de uma vida, porque a aposentadoria só chama de benefício, né? Não é benefício, não é dádiva, não é bênção, não é presente, é uma conquista. Tu compra, paga mês a mês, ano a ano, por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos para poder se aposentar. Então não é um benefício, uma doação, é uma conquista. Às vezes nem isso, e às vezes nem isso, né, deputado? Por exemplo, tem pessoas que chegaram a 35 anos de contribuição, mas não têm a idade mínima e nem se aposentam, né? Tem que esperar mais um tempito, né? Pois é, tem mais isso ainda, que foi a nova reforma que fizeram em Brasília, eu estava junto, mas não apoiei. Uhum. Não com meu voto, não com meu apoio e não sem o meu reparo, a minha crítica. Foi no governo ainda do presidente Bolsonaro que aumentaram a idade para 65 anos. Veja bem, me parecia que era no governo Temer, não foi? Não, acabou sendo votado mas ainda no governo... Temer, né? Um pouco no Temer e depois concluiu no governo do presidente Bolsonaro. Eu diria assim, começou num e terminou no outro, né? Mas o final foi ali. Mas a verdade é que ficou mais complicada a aposentadoria. E agora nós estamos brigando essa questão do BPC, o benefício da prestação continuada. Tu sabes que o BPC é pago pelo governo, pelo sistema previdenciário, para aquela família onde a renda per capita é de 1/4 de salário mínimo. Ou seja, são 4 membros na família e ganhando um salário mínimo na soma. E ainda, Roberto, tem que ter um desses membros da família com mais de 65 anos ou com deficiência. Veja, é o quadro da dor, né? É muito difícil. Quem é que vive com R$370 por mês? É mais ou menos isso, 370, 380. Ninguém vive. Então é uma coisa muito difícil. Então essas famílias é que recebem o BPC. Pois bem, e essas famílias não recebem 13º. É um projeto meu. Eu brigo muito para que o BPC tenha 13º. Você tem, eu tenho, o aposentado tem, o pensionista tem, o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, senador, presidente, empresário, todo mundo tem 13º, menos o mais pobre, menos aquele que mais precisa, que é o BPC, que é quem menos recebe e ainda quem tem mais dificuldade, porque nesta casa tem que ter uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa com mais de 65 anos. Então, esta pauta é minha, eu peleio, brigo, e água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Um dia eu vou conseguir aprovar o 13º para o BPC, que é o único segmento da sociedade, são 6 milhões de famílias. Olha o que eu estou dizendo, 6 milhões de famílias, porque o BPC conta por família, né? Conta pela renda de uma família. Então são 6 milhões que não têm o 13º salário. E agora, nós conseguimos fazer com que o BPC possa
fazer consignado, ou seja, o aposentado tem o consignado e o BPC passou a ter também. Foi uma conquista. Por que o consignado é bom? É bom, Roberto Martins, porque o aposentado, o pensionista e agora o BPC, ele pode ir ao banco, na financeira, enfim, e pedir um empréstimo com o menor juro do Brasil. Juro de 1,6%, 1,7% ao mês. É o menor juro que existe. Não existe juro menor em nenhum lugar no Brasil, em nenhuma operação. E, ao invés de ele pedir para um vizinho, para um agiota, não sei para quem, ou para o banco mesmo, ele faz o consignado. O consignado, ele penhora o salário dele. O salário dele é a garantia de que ele vai pagar para o banco mês a mês. Então, quando ele recebe o salário no final do mês, o salário já vem descontado a prestação do consignado. Ou seja, inadimplência zero, por isso que o juro é baixo, por isso que o juro é barato. Porque não tem inadimplência, porque o banco recebe antes mesmo do aposentado. Muito bem. Aí, sabe como é que o aposentado precisa? Para um neto, enfim, para alguém na família, para ele mesmo. Quanto mais velho tu fica, mais demanda tu tem, mais remédio, uma doença aqui, um dodói ali. Então, ele tem mais dificuldade. Então, ele precisa do financiamento, ele faz o BPC. Só que a prestação do BPC é 84 meses, o máximo que existe. E aí nós aprovamos lá, o projeto inclusive é meu, e dialogamos com o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência, que é do PDT, meu amigo, irmão, camarada. Aliás, eu vou estar reunido com ele daqui a pouco em Xangri-Lá. Ele está já no Rio Grande do Sul. Nós temos uma reunião importante, os deputados estaduais, federais do PDT, com o ministro e com o prefeito de Osório, o Romildo Bolzan, que é o nosso honrado presidente estadual do PDT, de quem eu sou o seu vice-presidente. E o que é fato é que, então, nós conseguimos aumentar de 84 para 96 prestações. Ou seja, para pagar o financiamento em 7 anos, agora passamos para 8 anos. Com isso, dá uma folga, diminui o valor da prestação, dá um fôlego para o aposentado, dá um fôlego para quem tem o financiamento. E sabe quantos financiamentos são no Brasil? Para te teres uma ideia, são 16 milhões de operações, 16 milhões de contratos. Não é pouca coisa. É muito contrato, é um valor bem expressivo. E eu tenho orgulho de dizer para ti, é uma conquista nossa, é um trabalho do meu gabinete, é uma entrega que nós estamos fazendo para os nossos aposentados gaúchos e brasileiros. Muito bem. Deputado, também estava vendo aqui na sua página de um fato que repercute bastante, que o senhor apresenta projeto que fixa a indenização para as vítimas do incêndio da Boate Kiss. Aproveitar para falar também desta pauta. Veja bem, essa questão da Boate Kiss, aliás, fechou quanto? 10 anos agora, né? Sim. Fechou 10 anos. Uhum. E eu fiz um projeto onde a União ampara, indeniza, acolhe essas famílias que foram vítimas do incidente, do acidente, enfim, daquela tragédia na Boate Kiss. Tu sabes que ali apontar um culpado não resolve. É importante apontar, mas não resolve o problema das famílias. Elas precisam de amparo, de proteção, porque a mão que aponta um dedo para lá, aponta 3 dedos para cá. Ali tem responsabilidade de muita gente. E cada um pouco, uns mais, outros menos, mas cada um, se não desse assim 10 coisas erradas, não tivesse 10 coisas erradas, não acontecia aquela tragédia. Isso é como cair um avião. Tem vários erros para um avião cair. É o chamado dolo eventual. Tu não tem a intenção, mas assume o risco. Assume o risco porque não fez a coisa certa que devia ser feita. Então, faltou a fiscalização, ficou o controle, faltou isso, faltou aquilo, faltou. Todo mundo ali tem um errinho. Perícia, preparo, né? Então, o que eu propus? Eu propus, mas isso já tem 6, 7 anos do projeto, que haja uma reparação. Era de 50 mil para aquelas famílias que ficaram com sequela, tiveram filhos que ficaram com sequela, e 100 mil para aquelas famílias que perderam o seu ente querido. Não é que tenha preço, Bert, não é que tenha preço, claro que não. Mas tem amparo. Sabe que o que tem valor não tem preço, e o que tem preço não tem valor. Então, é uma coisa que dá um valor inestimável. É uma maneira de amparar, de acolher, de socorrer, de auxiliar, de ajudar.
E aí há um erro do poder público, viu? Tem erro do município, tem erro do Estado, tem erro da União. E mais do que culpar eventuais erros, é sanear, amparar as famílias. E o projeto está lá, está na pauta para ser votado, está na ponta da agulha. E nós vamos pressionar e pressionar muito a Câmara dos Deputados agora esse ano para que a gente possa votar esse ano o projeto de amparo, de indenização, enfim, de acolhimento, né, às vítimas da Boate Kiss. Eu acho que é muito justo e eu tenho orgulho de poder fazer a minha parte. Deputado, eu estava vasculhando sua página aqui e um assunto que interessa aos estudantes é a respeito da renegociação das dívidas do FIES e descontos para inadimplentes. E sabe que essa briga começou ainda na pandemia. Tu sabes que ali na pandemia, muita gente recebeu auxílio emergencial, recebeu todo tipo de ajuda. Foram 60, quase 70 milhões de brasileiros que receberam auxílio, amparo, enfim, do governo. Tanto que aquele auxílio emergencial que começou com R$600, depois, quando era pai, pai de família, mãe de família, chefe de família, só mãe, chefe de família, só o pai, dobrou o valor. Depois repetiu mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois mais. Tem gente que ninguém recebeu menos que R$3.000. Tem uns que receberam 4, 5, 6 e até R$7.000 receberam do governo. Então, nós procuramos aí nessa questão do FIES, na época, de suspender o pagamento do FIES. Conseguimos, foi um projeto meu, foi aprovado. Suspendemos o pagamento por 1 ano. Depois, conseguimos um rebate, um desconto na época do FIES. E foi, inclusive, teve casos de quem era do Bolsa Família, tinha um desconto de até 92% do pagamento do FIES. Então isso beneficiou muita gente. E eu apresentei de novo esse projeto, porque se lá atrás alguns foram beneficiados, por que outros não podem ser beneficiados agora? Outra, educação emancipa, liberta. Educação é investimento. E eu entendo que educação é uma responsabilidade do governo. Aí o povo tem que pagar para se educar, tem que pagar para estudar. Não, o povo deveria receber para estudar. Tu tem que estimular o cidadão, a cidadã, a população, os jovens, a nova geração. Eu estou aqui, Roberto Martins, porque me formei advogado. E eu fiz o crédito educativo, chamava-se crédito educativo, não era FIES, era crédito educativo. Eu fiz lá na Aprocruz, em Cruz Alta, na Universidade de Cruz Alta, me formei advogado. Então, graças ao crédito educativo. Então, eu sei bem as famílias mais humildes, as famílias mais pobres. Eu sou filho de uma pessoa que o Brizola assentou, de um assentado da reforma agrária que o Brizola assentou, e o meu pai era um trabalhador, então não tinha como ele me financiar a educação. Eu busquei por conta própria, fiz o crédito educativo, me formei e depois paguei. Então, eu quero que esses jovens não fiquem com o nome sujo na praça, não fiquem inadimplentes, porque depois que eles se formam, o que acontece? Eles têm que pagar essa mensalidade, e nem sempre eles se formam e no outro dia estão empregados, e no outro dia tem uma renda. E se eles não têm, daqui a pouco o nome dele já vai para o SPC, o nome dele já fica sujo. O meu filho, por exemplo, em Juí, hoje ele é vereador em Juí, o Matheus Pompeu de Matos, e se formou advogado, ele fez o crédito educativo. Fez a metade da faculdade, foi o crédito educativo que pagou. Ele está pagando regiamente, mensalmente, e se não pagar, ficha suja. E eu, inclusive, sou avalista, viu? Olha aí! Não, mas tá seguro, então, tá garantido. Se ele não paga, pago eu, mas o meu nome vai para a praça, né? Então não dá. Então eu quero, assim, exatamente essa proteção para os nossos jovens recém-formados, para que possam aí encaminhar a vida e fazer o seu trabalho, a sua atividade com muito respeito. E também, se tu me permite, Roberto, sobre ainda o aposentado, eu quero que o aposentado que está em casa te escutando, te assistindo, nos assistindo, raciocine comigo. Eu tenho uma briga em favor do aposentado, são muitos debates, mas uma delas, que eu vou intensificar muito esse ano, é o fato de que o reajuste do salário mínimo não é integralmente repassado para o aposentado. Veja bem, no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, o governo tem uma prática boa e uma prática ruim. Então eu vou te dar as duas. Qual é a prática boa? O governo do presidente Lula, ele aumenta o salário mínimo acima da inflação. Isso é bom, Roberto.
gratidão, a gente tem que reconhecer, agradecer, e quem reconhece, quem agradece, muito mais merece. Então, eu reconheço essa conquista. O Fernando Henrique nunca fez isso, o Temer nunca fez isso e o Bolsonaro nunca fez isso, nunca aumentaram o salário mínimo acima da inflação. O Lula fez 2 vezes, a Dilma fez, e agora o Lula fez de novo. Qual é o problema? Né, que está o defeito. O problema é que o presidente Lula, enfim, o governo, que aumenta o salário mínimo acima da inflação, agora esse ano a inflação foi 4,7 e ela aumentou para 7,5 o salário mínimo. Ou seja, foi aumentado quase o dobro da inflação. Só que aquele aposentado que ganha acima do salário mínimo não tem o mesmo aumento. Não é justo isso. Só tem o aumento para o aposentado que ganha um salário mínimo. Quem ganha 1,2, 1,5, 2 salários, 3 salários, não ganha. Não tem esse mesmo aumento. Ele tem aumento só da inflação, do INPC, como o pessoal chama. E acho isso uma grande injustiça, porque daí enquanto isso, a pessoa deputado, se aposenta e o seu salário vai crescendo que nem cola de burro, para baixo. Sim. E quanto mais velho o aposentado fica, ele mais precisa e menos recebe. Porque Sim. a inflação é repassada, mas aquele aumento, aquele plus que o salário mínimo recebe não é repassado para ele. Então, eu tenho uma briga muito dura com o governo para recuperar essa injustiça. E sabe quantos são, Roberto? São 12 milhões de aposentados que deixam de receber esse aumento integralmente. Então, é em nome deles que eu luto para que eles tenham o ajuste, o reajuste do seu salário de acordo integralmente como foi dado ao salário mínimo, e não do jeito que é hoje. Pois é, e enquanto isso a gente vê que tem vários itens da cesta básica que não seguiram esse mesmo índice, né? Estão mais caros. Um exemplo é o café, por exemplo, né? O café, a carne, tem vários itens da cesta básica que aumentam mais do que a inflação. Aí, o governo dando o aumento acima da inflação para o salário mínimo, o governo compensa, o governo está certo, viu? A gente agradece, eu gosto da verdade, a verdade precisa ser dita. Então, a gente tem que reconhecer isso. Mas é tão bom para aquele que ganha um salário mínimo que eu quero para aquele que ganha 2 salários mínimos. Que eu quero para aquele que se aposentou com um pouco mais do mínimo. Porque senão, você sabe o que vai acontecer, Alberto? Em pouco tempo, esse que se aposentou com 2 vai estar ganhando com 1 salário. Porque vai havendo um desencontro, né? E o salário daquele que ganha 2 salários mínimos vai ficar 1,9, 1,8, 1,5, 1,4, 1,2, 1. Vai crescendo para baixo. Aliás, vou dizer para ti, sabe de quem que eu tomava um apertão? Da minha mãe, viu? A minha saudosa Carlinda Gomes Pompeu de Matos. A minha Carlinda Gomes Bueno Pompeu de Matos. É o nome da minha mãe, querida amada, que está lá no céu. A dona Carlinda, que criou 12 filhos, pariu 12 filhos, nós somos em 12 irmãos, e a minha santa mãezinha, ela dizia para mim: meu filho, o teu pai morreu, e me deixou aí uma pensãozinha, porque meu pai depois de uma época foi bolicheiro, tinha uma casa, um boliche lá no interior, aquelas casas de boliche do interior que vendia de tudo um pouco. Sim. Né? E aí o pai deixou para ela em torno de 2 salários. Em torno de 2 salários, não era mais que isso. E ela foi vendo o salário dela diminuir. E ela disse: meu filho, tu é deputado federal, meu filho, me ajuda lá, meu salário está crescendo que nem a cola do cavalo do teu pai. Ela dizia para mim, crescia para baixo, né? Que nem cola de cavalo, que nem deputado, cola de burro. Olha, nós dois aqui a gente ficaria o dia inteiro conversando, né? Mas o Daniel está me sinalizando que já estamos chegando na hora do Gaúcha, da notícia na hora certa. Então eu quero lhe agradecer pela entrevista, pela sua participação, o espaço está sempre à disposição. Eu te agradeço, Roberto, te agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Então deixa eu terminar para ti com um verso de 30 segundos, isso dizendo assim que amizade não tem preço e amigos são como ouro. Na verdade, são tesouro. São diamantes e são graça, que a gente recebe de graça. São poucos, mas verdadeiros. E são sempre os primeiros a nos emprestar o ombro e nos amparar no tombo por serem grandes parceiros. Amigo
Carrega consigo no pulsar do coração a força que te ergue do chão. Com suas mãos abençoadas, nunca te deixa na estrada. E se for por ti, até briga. Mas é quem acaba as intrigas, são os braços que te abraça. E não há o que não se faça com a força da mão amiga.